Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luve Talks. Esse é um espaço que a gente criou com muito carinho para receber empresários e executivos para falar um pouco sobre as suas jornadas, as suas experiências, falar também sobre assuntos como inovação, tecnologia, gestão de riscos, liderança. Se você gosta desses assuntos, gosta de saber como é que é o dia a dia de empresas em desenvolvimento, você está no lugar certo. E hoje nós estamos aqui com um parceiro empreendedor, onde a gente conversa bastante. Às vezes eu me sinto um aluno do colégio quando a gente está junto, porque a gente começa a falar e não para mais. Que a gente trouxe para falar sobre vários assuntos atuais e importantes, que é o Pedro Bretas. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter topado esse desafio de falar um pouco sobre teu negócio, sobre as tuas experiências. E a gente começa com uma pergunta de quem é o Pedro, para o pessoal saber, como é que foi a trajetória do Pedro e o que você está fazendo hoje. Eu sou um designer, né? Eu tenho já 20 anos de experiência e eu tenho hoje duas empresas, né? Uma é o Reino Studio e outra é a Mia Interactive, que é uma empresa de AI. O Reino eu criei há 12 anos atrás e foi muito interessante porque eu construí ela junto com o Vinícius, né? O Vinícius Malvão, que é meu sócio até hoje. E a gente se conheceu na Super Uber, que é uma produtora carioca, né? Uma produtora muito legal que faz um trabalho bem bacana de exposições interativas. E aí eu conheci ele, a gente começou a trabalhar junto e aí a gente criou a marca Reino, né? Que hoje em dia atende basicamente outras empresas fora do Brasil, né? E a gente entrega projetos de branding, projetos de interação, design interativo, sites, apps, e trabalha muito a parte de comunicação estratégica das empresas, né? Legal. E por que o Reino? É engraçado, nome é sempre uma coisa difícil, né? Quando a gente estava pensando na marca, né, a gente queria um nome curto, né? E nome, a gente queria um nome que funcionasse em português e que funcionasse em inglês também, que tivesse uma sonoridade legal em inglês. Uhum. E a gente pensando em vários nomes, aí a gente pensou, porra, que tal Reino? Aí o Vinícius já gostou de cara, né? Mas ao mesmo tempo que a gente pensou nesse nome, a gente via que o nome ele tinha um peso, né? Porque existe uma exigência do nome, né? E existe um risco de passar talvez uma ideia de arrogância. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é quase uma forma de disciplina pública, de você se colocar no lugar que você sempre tem que estar evoluindo, sempre tem que estar fazendo o seu melhor, sempre estar buscando uma excelência, né? Então, é um nome que você carrega ele, né? E ele não tem uma trajetória final, né? Você sempre tem que estar trabalhando para você ser digno a esse nome, né? E você falou, né, sobre essa questão de estar atuando com clientes de fora do Brasil, né? Isso é algo que vocês decidiram estrategicamente? Foi acontecendo? Não, foi o seguinte, assim, o meu mestrado, eu fiz um mestrado fora do Brasil, na Irlanda, e quando eu estive lá, eu fiz um projeto de mestrado chamado Into Brazil, que era um site interativo que a pessoa fazia uma jornada de customização de uma viagem no Brasil, né? E era um site usando aquela tecnologia Flash, que hoje em dia não existe mais, né? E foi um projeto que ele me abriu muitas portas, porque quando eu criei esse projeto, ele ganhou alguns prêmios. E desses prêmios, eu recebi alguns clientes.
Então, o meu primeiro cliente fora do Brasil foi um hotel chamado Playa Escondida, que era do México. Né? Os caras gostaram tanto do site que eles acharam que eu consegui capturar uma ideia do tropical, né? Que você não encontrava nos sites normalmente, né? Você tinha sempre aqueles sites muito quadrados, né? Principalmente usando aquelas tecnologias que tinham na época. Muita gente fazia site em Dreamweaver, né? E era aqueles sites super quadradões. E eu fiz um site todo que era dentro de um Moleskine, que ele abria, tinha umas ilustrações, animado. E esse cliente gostou muito. E, assim, aquilo foi uma primeira entrada de um projeto internacional. E, assim, vieram outros, né? Porque você vai fazendo aí alguém te indica. E, assim, então, desde o início da minha empresa, eu sempre, antes até de ter o Reino, eu já fazia freelas para fora do Brasil. Legal. Então, teoricamente, você já tinha um networking construído? Já tinha um network construído de alguns clientes internacionais, sendo que quando a gente criou o Reino, a gente abriu o Reino com um cliente brasileiro, que foi o Circo Voador, né? Aquela casa de show na Lapa. E, ao mesmo tempo que a gente tinha essa casa de show como cliente, a gente tinha do meu lado, porque esse era um cliente do Vinícius, e do meu lado eu trouxe esse hotel, né? Que tinha muitas coisas assim de marca, do site, era um site enorme de booking. Então, assim, isso foi o início da carreira em que a gente sempre atuava tanto com clientes brasileiros quanto clientes fora do Brasil. Né? Mas a gente teve uma mudança radical na pandemia. Assim, a gente sempre já teve um lado muito forte digital. Né? Já nasce com a essência do Reino, ser um escritório que pensa o digital. E quando a gente teve a gente sempre já estava acostumado a fazer muita reunião via Google Meet, tinha o Whereby na época, que hoje em dia nem sei se existe mais. Webex. Tinha essas ferramentas, né? Que foi até engraçado, que quando teve a pandemia, apareceu as pessoas falando como o Zoom fosse a coisa mais moderna que existia. E a gente já usava isso há muito tempo. Sim. Né? Mas a pandemia, ela permitiu que muitas empresas começaram a perceber que elas não precisavam fazer negócio com clientes locais. Sim. Né? Porque o produto digital, ele pode ser entregue em qualquer lugar. Sim. Né? Você não tem uma necessidade de você, vou contratar uma empresa de design, ela precisa estar no mesmo, sei lá, no Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, eu acho que isso abriu muitas portas de você rever alguns conceitos, né? Até para a gente, por exemplo, a gente contrata designers, a maioria, acho que a gente tem um designer do Rio. Todos os designers, eles estão... E tem um trabalho muito consultivo, né, dentro dessa tua entrega, assim, desses produtos que você trabalha, assim. E realmente, né, esse trabalho consultivo na pandemia é algo que se consolidou de forma remota, né? Porque acho que esse que era um limitador para alguns tipos de produtos, assim, né? Porque produtos que realmente tinham um quê consultivo, geralmente as pessoas gostavam de ter alguém do lado, tomar um café, sentar e discutir com mais calma. Não, e é engraçado, porque ultimamente a gente teve um cliente que entrou em contato com a gente e o cara quis marcar uma reunião presencial. Eu fiquei assim, reunião presencial? Acho que eu não participo de uma reunião presencial há anos. Né? Porque não faz parte mais da nossa cultura hoje em dia como empresa. Né? Mudou muito. E hoje em dia, assim, o cliente típico do Reino, ele normalmente é uma agência. Normalmente uma agência grande, que precisa de um trabalho mais técnico, né?
e que contrata a gente para realizar esse trabalho técnico de motion, ou de branding, ou um trabalho criativo. Normalmente a gente acaba trabalhando com outras empresas criativas. O que torna muito mais fácil também, né? É uma delícia. Porque lidar com o cliente final ali... Tem toda uma dificuldade Sim. de lidar com o cliente final. Sim. Que assim, que também tem a sua graça, né? Sim. Porque você acaba tendo um trabalho muito mais... você tem um controle maior de qualidade, né? Porque você não está sujeito, às vezes, a uma agência que tem todo um grupo de pessoas que tem que ser escutados antes, que não é só a voz do cliente, é a voz do cliente e a voz das pessoas que estão na agência. Sim. Aí que é importante. Que são importantes, mas é uma questão, é quase um Game of Thrones ali, tem uma questão política. Não, né? total. Porque na verdade você acaba sendo ali um quarteirizado de alguma forma, né? Tem uma coisa que a gente faz parte, né, de alguns comitês de consultivos, né, de conselho, então a gente tem aí uma rotina de estar analisando momentos de empresas, né, como parceiros, enfim. E eu vejo que todo mundo fica muito ansioso pela tua opinião quando o assunto é marca, comunicação e tudo mais. Eu, particularmente, pessoalmente, já tive feedbacks, né? Assim que eu te conheci, que eu olhei o site, assim, e aí peguei os teus cases, eu falei, cara, eu preciso enviar para 2 amigos meus que são referências, assim, para mim, de UX, de design, e todos eles voltaram e falaram assim, cara, isso aqui tem um nível, assim, absurdo. Que bom. E eu lembro que assim que a gente conversou, e aí você falou, cara, deixa eu ver. Eu falei, pô, fiz um rebranding recente, e aí me passa aí, eu passei assim, mas eu passei com medo absurdo. E aí quando você falou, tá ok, tá justo, parece um trabalho bem feito. Assim. Porque é complicado. Principalmente trabalho de rebranding é um trabalho que a gente faz muito e é difícil acertar. Sim. Né? Você tem várias coisas que você tem que estão em jogo, né? O teu passado, o legado, o que você quer, qual é o posicionamento que você quer ter no futuro, como é que você quer se comunicar, qual é a estratégia. Sim. Né? E eu acho que vocês acabaram fazendo um trabalho legal. Que bom, fico mais confortável. Mas assim, pegando nisso, assim, porque eu considero assim, a tua opinião uma opinião, pelas poucas vezes que a gente conversou, bem interessante. Assim, sem querer entrar numa linha aí de definir regras ou ser esses gurus, porque eu acho que a gente foge disso. Assim. Mas eu percebo que quando você está ali olhando, tem aspectos que você olha que são bem particulares teu, assim, que são interessantes. Na tua visão, assim, olhando para como é que está esse cenário das empresas e muitas delas a gente vê que negligenciam muito essa parte de marca, de comunicação visual, assim, se você pudesse dizer assim, o que você mais vê assim de problema nessas organizações hoje, de questões que elas acabam negligenciando relacionadas à sua imagem, à sua marca? A marca e o design, ele é um trabalho de comunicação. Né? E ele está com o objetivo de traduzir qual é a essência da marca. Né? O objetivo é traduzir para as pessoas que estão olhando o que significa essa marca. Né? Para quem qual é o propósito. Né? E eu acho que muita coisa pode se perder nesse processo. Né? As pessoas, às vezes, não conseguem... Às vezes, a pessoa tem uma empresa e a empresa ela tem, sei lá, 10, 20 anos. Né? Em 20 anos, às vezes, de empresa, as pessoas mudam, a forma de ver muda, a cultura muda. E aquilo que você achava que fazia sentido já não faz mais. Né? Em termos de comunicação. Principalmente, às vezes, quando o designer, quando ele cria, ele está pensando de um aspecto muito do tipo, ele quer seguir uma trend,
quer seguir uma tendência. Aí ele pega uma tendência e aplica ali na identidade do cliente para que aquela identidade tenha um aspecto de moderno. O problema é que quando a pessoa faz isso, acaba envelhecendo muito rápido a marca. Sim. Em pouco tempo aquilo fica altamente datado. Sim. Então você olha aquela marca e você pensa assim, pô, isso aqui tem maior cara de marca do início dos anos 2000. Sim. Isso aqui tem maior cara. Isso você vê toda hora. Tipo, sabe, a gente vê o designer que acompanha isso, você vê que as tendências elas ficam aparecendo e as pessoas assim... hoje em dia, assim, você vê o que é moderno hoje, você entra num site, aí você no footer você tem a marca grande, gigantesca, pegando de ponta a ponta. Isso é o que é o moderno hoje. Daqui a pouco isso aí vai ser cafona. Sim. Entendeu? Porque quando eu tento criar uma identidade, eu fico pensando assim, qual é o core da identidade? Qual é a coisa mais importante dela? O que a gente pode criar que seja um elemento identificador? Né? Mais do que de comunicação. Mais do que... o que a gente pode colocar ali que ajude a pessoa a entender isso aqui é Reno, isso aqui é outra marca. Sim. Né? Então, eu acho que é um trabalho que exige do designer tentar sair um pouco dessa coisa das tendências, né? E eu vejo muito disso, assim, né? Muita falta de originalidade mesmo, assim, né? Eu acho que esse é um ponto. Ou falta de originalidade também é porque você tem muita fartura de referência, né? E essas referências, elas ficam... elas passam a ser copiadas, né? Sim. Né? Tipo, você cria alguma coisa que é legal... Sim. E aí a pessoa passa a copiar aquilo ali. Sobretudo com inteligência artificial agora, então com inteligência né? artificial, então isso escala ainda mais isso. Você acha que esse timing do que é viral, assim, ou que ele tende a acelerar com a inteligência artificial? Por exemplo, você tinha, vamos supor que hoje você tem comportamentos, não comportamentos, mas modelos ali de designer que funcionam, né? Que estão funcionando, que são a característica do que é o moderno, é o que está na moda ali, né? Agora, antigamente você tinha um tempo de pessoas perceberem e copiarem. Agora sim, isso vai ser... É instantâneo. Então você acha que isso tende a trocar mais rápido? Você tem assim? uma homogeneização... Homogeneização, é isso, das empresas, dos designers. Dos design. Elas estão ficando mais parecidos, né? Sim. E é engraçado isso, porque isso também tem a ver com a metrificação das coisas também. Então, por exemplo, se você pega um e-commerce, né? Os e-commerce hoje já têm um tempo de experiência com e-commerce que você tem muitas coisas foram metrificadas. Então, eles já sabem qual é a melhor forma de fazer um carrinho, qual é a melhor forma de fazer um thumb, qual é a melhor forma de fazer um menu. E aí as pessoas seguem aquilo. O problema é que você vai seguindo aquilo, né? Você acaba fazendo que todas fiquem muito parecidas. Sim. Né? Sim. Então, e aí você... assim, como é que você cria uma identidade... se tudo está muito parecido? Sim. Né? Tudo bem, você entrou no site, talvez o fluxo de compra seja mais rápido e mais sem atrito. Mas, ao mesmo tempo, você acaba tendo um dilema aí, né? Porque todas essas mesmas lógicas, elas estão sendo copiadas. Sim. E daqui a pouco você entra num site no outro, é a mesma coisa, quase o mesmo modelo. Sim. de site. Isso é um ponto. Aproveitar que você trouxe essa questão de experiência do usuário, né, dessa jornada, eu acho que pegar uma outra... de algo que a gente vem conversando e tal, que eu acho que é interessante a gente entrar, aproveitar esse gancho. Então, num momento agora que a gente vê todo mundo veio vendo todo mundo padronizando comportamentos ali de experiência do usuário, muito focado ali no resultado, na eficiência ali, em algumas experiências, né?
Agora, mudando o jogo para novas formas de interagir, novas formas de experiência agora com a inteligência artificial, né? A parte do LUI, né? Que é Language User Interface. Exato, a interface baseado Em na linguagem. conversação ali. Isso vai mudar o jogo. Vai mudar completamente. As pessoas estão começando a implementar os modelos de AI dentro dos sites e dentro de produtos digitais. Sim. Isso está engatinhando, né? Porque hoje em dia a maior parte das interações ela acontece pelo clique. O clique é a unidade mínima que você tem. Você vai, Sim. você clica e você vai navegando por essa forma, né? A questão é que com AI, a forma como você interage é uma interação através de linguagem. Sim. É por texto. Sim. Né? Então, por exemplo, imagina, você pega um site como um Google Analytics, né? Que é um site altamente complexo, ele tem 50 mil abas, 50 mil métricas, e ele, para você absorver aquilo, exige de uma pessoa, primeiro que uma pessoa tem que ser uma pessoa treinada naquele site. Exige muito daquela pessoa para ela entender o que é aquilo ali. Sim. Com uma linguagem de AI, né, com texto, aquelas métricas elas podem ser dadas para você de uma forma muito mais mastigadas. Sim. Então, por que você vai utilizar aqueles gráficos, aquilo tudo, se você pode receber no formato de texto para o contexto que você quer? Sim. Sabe? Em vez de você ficar procurando entre filtros, sabe? Às vezes você faz a pergunta. Você faz a pergunta e aí ela lê as métricas e ela te dá uma resposta de forma textual. E isso vai começar a ser integrado. Isso em sites dos mais variados, né? Em que você vai ter uma AI que vai estar... Ou ela vai ser integrada, assim, você vai ter uma visão em que você tem a interface junto com o texto, ou às vezes vai ser só o texto como um agente puro. Sim. Que às vezes as coisas acontecem dentro do próprio chat. Né? Ou às vezes nem no texto, Em áudio. Em áudio, né? Verbal. Em áudio. Sim. Então, assim, é uma mudança radical. Radical, porque a gente tem um modelo que a gente construiu que ele é muito bom, mas ele exige, principalmente esse site de produto, de SaaS, por exemplo, ele exige muito da pessoa. Né? Às vezes tem sites que você olha ali, são cansativos. Sim. Cognitivamente, né? Você fica cansado de ver Sim. aquilo ali. E você tem hoje em dia, formas muito mais inteligentes de você traduzir aquilo. Né? Eu recentemente fui acionar seguro, né? Coisa que a gente não gosta de fazer, não faz feliz, né? E foi uma experiência péssima, assim, que se realmente tivesse através de um agente ali, seria muito mais interessante, né? Enfim. Mas ainda tem uns desafios nisso, assim, que eu acho que eu ainda não acho que é algo que tá... Eu acho que vai vir a ser commodity, aonde que todas as pessoas já esperam que tem aquilo, assim como, por exemplo, todas as pessoas hoje já esperam que grandes aplicações tenham um aplicativo na sua store ali, né? Então, acho que acho que a gente está caminhando para ser um commodity, né? Então, tudo que é aplicação vai ter que ter lá o seu módulo de conversação, mas eu ainda vejo que ainda tem os desafios, assim, sobretudo na experiência do usuário, porque eu acho que os usuários vieram treinados durante muitos anos a esse modelo do relatório, do clique, do arrasta, enfim. Mas eu acho que assim, a gente pode ter que a gente tenha uma coisa híbrida, né? Mas eu acho que vai ter uma mudança radical aí. Sim. Entendeu? Da forma como você vai integrar esse texto como sendo a forma mais natural
de interpretar dados, de querer alguma coisa. Às vezes você está num site, você quer realizar uma função, né? Sim. Você vai buscar um hotel, você vai buscar um lugar para uma passagem de avião. Se você entra num site, sei lá, para comprar uma passagem, você vê como às vezes pode ser frustrante. Sim, total. Né? Às vezes você chega lá e imagina por texto, chega assim, olha, eu quero viajar para tal lugar, me dê as opções. Eu acho, assim, eu acho muito mais natural, muito mais eficiente. Sim. Do que você, entre menus e filtros e calendários, você manualmente fazendo cada uma dessas opções. Sim. Né? Eu acho que talvez tenha que tirar um pouco do teclado e do mouse, do touch do usuário, assim. Recentemente eu vi alguns vídeos com a experiência de projeção, né? Como Google Lens ou coisas do tipo, né? E eu acho que é um caminho, assim, porque você imagina fazer toda uma jornada de compra, por exemplo, aonde você não tem o touch, não tem, assim, você tá com as mãos, você não mexe as mãos, né? Então, meio que te força a criar uma experiência que vai ser basicamente voltada à conversação. Você entrar, por exemplo, comprar uma passagem, né? Se ela tá com óculos, você, eu quero ir para São Paulo, o que é prioridade para você? A prioridade para mim é não ter escala, por exemplo, e eu quero chegar às 18 horas, antes das 18 horas. Uhum. E aí... Cara, imagina você ter que fazer isso manualmente, filtrando. Hoje é uma merda. Exatamente. E aí você faz isso, aí depois você tem que chegar no aeroporto, e aí tem uma outra interface que às vezes é completamente diferente daquela do site que você fez. A coisa, às vezes, são experiências desconectadas, né? Então, não sei, eu acho que muita coisa, assim, existem muitas oportunidades com AI que estão aparecendo. Né? Só que você falou de AI, vamos falar de outra coisa. Vamos falar da Mia, né? Porque, o que é a Mia, assim... O que as pessoas podem esperar da Mia? Eu estou muito ansioso, confesso para você. Então, a Mia é um projeto pessoal, né, autoral, né, que ele nasce com uma... É algo que... Eu sempre me interessei muito por psicanálise. Né? Apesar de eu ser designer, a minha mãe era psicanalista. E a gente tinha uma coisa que a gente sempre fazia, que eu chegava às vezes em casa, né, eu ficava lá na sala, e aí ela sentava ali na sala e ela começava a perguntar assim, e aí, como é que foi seu dia? Né? E ela ia aos poucos perguntando coisas que iam evoluindo para perguntas assim mais existenciais ou mais filosóficas ou mais de reflexões um pouco mais profundas, né? E eu achava que era um momento muito especial, né? Que você, às vezes, a partir de algumas conversas e a partir de algumas perguntas inteligentes, você passa a se conhecer muito mais. E você passa a conhecer também o que você quer. Sim. Né? Eu tenho a impressão que, principalmente hoje em dia, no dia que a gente vive nesse mundo muito performático, né? E que a gente tem que ficar sempre copiando os templates das outras pessoas ou a forma como as outras pessoas veem o mundo, né? E talvez você nunca parou para pensar assim, o que você quer de verdade, o que você gostaria de fazer, o que para você seria um bom relacionamento, o que para você seria o que sucesso para você significa. Às vezes as pessoas elas ficam de meta em meta que elas acabam esquecendo que existe um mundo interior gigante, né? E aí eu fiquei imaginando nessa possibilidade de usar a inteligência artificial como uma ponte tecnológica para que a pessoa consiga se entender melhor.
E assim, porque eu acho que existe, obviamente, um sentimento que existe uma demanda de mercado, porque as pessoas usam muito inteligência artificial para pensar a própria vida. Sim. Né? Mas a forma como é feita hoje, eu acho que é uma forma que não é muito ética. Né? Porque, por exemplo, se você fala para a AI que meu pai faleceu, e aí você fala com isso, a AI ela já vai rapidamente dizer assim, faça isso, faça aquilo. Sim. Ela não tem um contexto sobre você, ela não te conhece, Sim. Ela não sabe absolutamente nada sobre você. Sim. E aí ela já está te dando uma fórmula de como você vai ter que viver a sua vida. Sim. E eu acho que assim, a AI ela deveria, na verdade, perguntar, mas não fazer uma sugestão, né? Eu acho que a AI ela eu penso que ela deveria mais te ajudar a pensar essas coisas. Sim. Talvez a primeira pergunta é como você se sente. Né? Exatamente. Então, assim, eu estou focando a Mia para ser uma AI que utiliza um método socrático. Que é isso? É uma forma de você fazer perguntas. Né? A AI ela faz perguntas de contexto em cima daquilo que você fala. Né? Normalmente você entra no app, você tem perguntas importantes do tipo assim... se você soubesse que você não fosse fracassar, o que você faria da sua vida? É uma pergunta, né? Sim. E aí você vai responder. No que você responder, ela vai te fazer outra pergunta. Né? Sim. E aí, nesse fluxo de perguntas, eu acho que você já tem um ganho aí. Sim. Só por isso, porque você vai se perguntar coisas que você... provavelmente nunca se perguntou. Você vai sair da superfície, né? Você vai sair da superfície porque você... não é o que o mundo externo está dizendo o que você tem que fazer. É o que você quer fazer. Sim. Ou o que você quer, ou o que você não quer. Né? Sim. E talvez seja nesse momento que você, com essas perguntas, e você vai pensar sobre questões que você nunca pensou, e no final... A Mia, a AI, ela faz uma espécie de um resumo inteligente daquilo e ela bota isso dentro de um caderno que a gente que eu chamei de notas sobre mim. E aí essas notas elas são divididas entre várias, né? Que são fragilidades, podem ser padrões, podem ser desejos, podem ser metas, podem ser... dilemas, e ela vai organizando isso e, de alguma forma, ela vai criando uma espécie de um espelho, né? da tua identidade. Né? A minha ideia é que a AI ela fosse não um outro ser humano do outro lado. Sim. Mas um parceiro... Uma ferramenta de autodescoberta. Exatamente. Uma ferramenta de autodescoberta. Perfeito. É isso. É uma ferramenta de autodescoberta. É um espelho da consciência, talvez. Né? É uma forma de você pensar sobre a vida de uma forma mais produtiva. Né? E inteligente. E tendo uma ferramenta que pensa de forma lógica. Né? E que pode te ajudar, né? Eu acho que tem um propósito aí, de fazer uma ferramenta que ajude as pessoas. Essa é até uma ponte de uma pergunta que eu ia te fazer, né? Porque assim, acho que eu tive o prazer de ver algumas coisas já da Mia, assim, visual. Nossa, tá sem ver a própria aplicação, assim, mas já está muito interessante, assim. Lindo, lindo, lindo. Mas, assim, não dava para esperar menos, né? Que a minha esposa não escute eu falar que a Mia tá linda, né? Mas tá mesmo, de verdade. Mas, assim, sabendo que
acho que eu entendi muito que você queria ir para esse caminho, pensar talvez em empreender alguma frente que fosse relacionado à inteligência artificial, que tivesse a experiência do usuário como algo com grande foco, né, e não só tecnologia. Mas aí é uma curiosidade. Você falou dessa experiência que você tinha com a tua mãe, que foi muito marcante e que isso te fez pensar nisso. Mas por que ir para uma aplicação que focasse nas pessoas? Assim, é propósito mesmo? Eu acho que é propósito. Eu acho que... né, eu tenho uma visão que que existe um mundo externo, né? Que a gente sempre está antenado ao que está ao externo. Mas eu acho que existe um mundo interno. Sim. Eu acho que o mundo interno, ele às vezes é tão grande quanto o mundo externo. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. O mundo interno, você tem a imaginação, ela é infinita. Entendeu? E eu acho que as pessoas elas não dão valor suficiente, né? Porque elas estão tão presas a isso por causa do nosso mundo. E assim, eu entendo por que ele é do jeito que ele é. Mas eu acho que eu queria trazer um pouco também de uma característica até minha, né? Porque eu gosto muito de estar, às vezes, dentro de mim, de pensar as coisas. Então eu fiquei pensando, pô, será que eu consigo trazer um pouco disso para fora, como um elemento para ajudar as pessoas, né? Então, eu não sei, eu acho que às vezes eu fico pensando assim, a gente tem tão pouco tempo aqui, sabe? Aquela coisa é uma questão de propósito mesmo, de Sim. você perceber assim, o que você vai fazer com o tempo que foi te dado, né? E, pô, eu quero fazer uma coisa maneira. Sim. Entendeu? Eu quero fazer uma coisa que eu acredito, que eu goste, que me dá que eu tenho interesse. Assim, sabe? O Reino é um projeto que eu adoro. E a minha também, sabe? São dois projetos assim que tem a ver comigo. Sim. Né? E eu acho que assim, quando você tem a oportunidade de poder fazer alguma coisa que você realmente tenha, sabe, vontade, desejo, pô, eu acho que não tem preço. Assim, mesmo se a coisa não der ser o produto do mercado, Sim. mas é só a própria experiência de criar alguma coisa que você goste. Sim. Né? Eu acho que é um pouco isso. Você tinha... a gente tinha conversado, você tinha falado um pouco sobre que a Mia vem nessa linha da cadência, da pausa, né, no meio dessa briga por escala, por atenção e tudo mais, né? Então, aí é uma reflexão, assim, né? Como é que você pensou, né, em não é ter atenção, mas como é que você pensou numa aplicação que foge de tudo que as aplicações que hoje estão surgindo buscam, assim? É difícil, porque você, hoje em dia, tudo está metrificado. Né? E assim, e existem, obviamente, conceitos que a gente sabe que ajuda o app a ganhar engajamento. Sim. Né? Você pega, por exemplo, um Instagram da vida, você tem ali elementos ali de design que fazem você ficar engajado ali por muito tempo. Sim. Né? Por exemplo, quando o cara decide botar que um vídeo começa o outro logo depois, ele está fazendo que você não tenha tempo suficiente para decidir se você quer. Então continuar. ele faz esse fluxo para você ficar completamente preso àquela ferramenta. Sim. Né? E é uma coisa, é dopamina atrás de dopamina. Né? Você fica completamente aprisionado nessas ferramentas digitais. Eu não quero fazer algo assim. Sim. Eu decidi não fazer isso. Assim, então,
você tem muito, por exemplo, em muitos apps de wellness, né? Você tem muitas métricas que elas, além de ser métricas privadas, elas podem ser públicas, né? Então, por exemplo, você tem um app de meditação e aí você tem lá 30 dias que você tem que completar tem uma gamificação na gamificação. Aí, quando você chega no 30 dias, você consegue, você ganha um prêmio e você dá um share daquilo para as pessoas, né? Aí a pergunta que eu faço é, o que está valendo mais? É a meditação em si? O tempo que você está usando naquele tempo para meditar? Ou é a métrica que você está querendo alcançar? Sim. Né? E mostrar para as pessoas. É o certificado? É o certificado. Ou é o resultado de saúde? Ou o resultado de saúde, ou o próprio ato de estar ali no momento de interiorização, de você entrar ali dentro. Sim. E tentar aprender a lidar com seus próprios pensamentos. Entendeu? E aí você acaba... eu acho que você acaba fazendo uma deturpação do objetivo principal daquilo ali. Sim. Né? Porque tudo fica metrificado, tudo vira uma performance pública, né? Que você tem que dizer, eu, sei lá, fiz a caminhada, vou contar para todo mundo que eu fiz. Né? Tá feito, sabe? Então, eu acho que eu estou indo um pouco contra a corrente, né? E eu acho que isso tem risco, óbvio. Né? Mas... eu acho que te força também em pensar de uma forma inovadora como é que você... exatamente. Você vai superar os desafios de marketing. Você quer desafiar e você, assim... eu acredito que tem nicho para tudo, entendeu? Sim. Às vezes o nicho talvez não pode ser... às vezes pode ser um público gigante, às vezes pode ser um público menor, mas o objetivo é tentar fazer alguma coisa que seja um pouco diferente do que a gente vê hoje, que é você toda hora tá tentando se otimizar, né? Sim. Eu tenho até uma história muito boa, que era... eu comprei um relógio, né? Que era um relógio que marcava assim, batimento cardíaco. E aí eu estava super saudável, estava andando, estava correndo, estava fazendo... aí marcava, entrava no exercício, marcava aqui, estava fazendo tudo isso com um certo rigor, né? E uma coisa que eu comecei a fazer era metrificar o meu sono. Eu queria ver, porque hoje em dia o sono virou... o REM lá. O REM, queria ver como é que... se aquilo ia funcionar, né? E aí, o que eu fiz? Eu pegava aquele trambolho, botava no braço e ia dormir, né? E aí, o que acontece? Tinha um app que ele era o seguinte, no dia seguinte, ele fazia um cálculo, né? Quanto você teve de REM, quanto você teve de deep sleep e tal, e ele te dava uma nota. E essa nota era uma nota relacionada com todas as pessoas que usavam o app. Né? Então tinha comparação. Tinha uma comparação. Sim. Não, então você olhava aquilo ali, eu acordava de manhã, eu olhava, maravilha, tô performando no meu sono, né? Tô vencendo lá. Né? Eu estava achando o máximo. O problema, qual é o problema disso aí? É que às vezes você começa a ficar um problema da vigilância. Sim. Você fica toda hora se vigiando. Sim. Né? Você fica... se eu beber à noite... Se você bebe vinho à noite e você vê a nota no dia seguinte, você vai ver. A tua nota vai cair. É tipo assim, nota... tipo, você repete de ano. Entendi. Então, eu comecei a questionar do tipo assim... eu vou deixar o algoritmo dizer como é que eu tenho que viver minha vida. Sim. Né? Eu vou começar a ter que... eu não posso me encontrar à noite com amigos porque vai ser ruim para o meu sono. E eu ficava, às vezes, muito ansioso. Então, aquele relógio, ele começou a me gerar uma ansiedade enorme. Sim.
né? Por quê? Porque você não sente suficiente. Às vezes a própria ansiedade pode ser algo que já está afetando no teu sono. Exatamente, é um ciclo vicioso. É uma sensação que você nunca é suficiente. Você sempre tem alguma coisa que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Sim. Então você acorda de manhã, você não dormiu a quantidade certa, você não comeu, você deveria ter comido, 4 horas antes de dormir. Né? Então, sabe, você sempre está devendo. A sensação é que você sempre está devendo. E eu acho que é um pouco o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente pode falar que um dos valores principais da AMIA é privacidade? Sim. Sim. Não, você não vai deixar... Tudo é criptografado. Assim, eu não quero saber o que a pessoa está falando lá. Sim. Digo de conceito mesmo, como... Conceito. De conceito. Conceito. Não tem, de tecnologia, não tenho dúvida de que... Não vai ter nada de share, nada. É uma experiência privada. Uma experiência privada. É uma experiência privada. Eu quero que seja uma coisa pessoal. Sim. E é você e essa ferramenta em que ela vai te ajudar a pensar um pouco melhor. A refletir, talvez não pensar melhor, mas refletir em coisas que você nunca pensou. Sim. Eu acho que esse é o propósito, é o conhece a ti mesmo. Sim. Que é uma frase que tinha no Templo de Apolo, que isso tem 2.500 anos. Entendeu? É seguir aquilo, é uma forma de você se entender, para você saber até se a persona que você tem online é de fato o que você é. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas cada vez mais se confundem. Sim. Né? O que é essa persona, essa máscara que a gente usa digitalmente, que cada vez é mais falsa possível, né? Porque hoje em dia até as frases que você bota no LinkedIn ou no Instagram veio de um GPT qualquer. Pois é. Entendeu? Ou no outro dia eu estava pensando em uma coisa que eu achei bizarro, né? Você vê como uma coisa é esquisita. No outro dia eu fiquei uns 40 minutos escolhendo qual seria a foto do meu novo LinkedIn, da foto do meu perfil do LinkedIn. Isso é deprimente, porque além de você ficar horas tentando decidir aquilo ali, eu decidi, falei assim, vou usar uma inteligência artificial para melhorar a foto. E sabe o que é o mais bizarro? Melhorou. Sim. Ficou melhor. Sim. Ficou mais performática. Exato. Entendeu? Então, assim, o que a gente está... Daqui a pouco não vai existir. Aquilo ali que vai estar online não será você. Será uma outra coisa. Eu estava conversando há pouco tempo com... Eu tenho, enfim, lá na Luve a gente tem muito da geração Z, né? Então... A gente estava conversando em algum momento sobre como é que funcionam os relacionamentos hoje, né? A geração do Tinder e tudo mais. Porque assim, é muito estranho, porque você imagina, né? Há um tempo atrás, você se relacionava, você conhecia a pessoa num bar, na rua, num restaurante, no trabalho, um amigo de um amigo, né? Você tinha aquela... hoje em dia, falar no trabalho, às vezes, porra, pode ser até problemático. Problemático. Mas assim, hoje, quando você tem uma plataforma onde você escolhe onde você escolhe o gatilho de interesse das pessoas por você, muda tudo. Porque assim, você sentava, conversava e você via o que a pessoa tinha de bom, de ruim ali, que não necessariamente era no que ela falava, mas, enfim, trejeitos e tal, você conseguia perceber, você tem aquela sensitiva. Hoje não, você entra lá no Tinder e você coloca a sua melhor foto, o que você tem de melhor e o gatilho para você conhecer alguém, se relacionar, sair de casa, é o melhor lado das pessoas, assim. Então, isso é muito É tudo estranho, muito assim. performático. Exato. Tudo muito performático. As pessoas, assim... E é engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente faz isso, né, a gente está criando uma persona online
que ela cada vez mais não tem nada a ver com a gente. Sim. Né? Porque a gente está terceirizando a nossa voz para uma inteligência artificial. Sim. Né? Porque a gente comunica na AI, a AI ela melhora ou modifica o seu rosto, bota um filtro, o que você escreve, modifica o texto e tal. Então, tudo aquilo ali é completamente artificial. Sim. Completamente artificial. E isso, sim, às vezes também no trabalho. Sim. Por que não? Às vezes você vai escrever um e-mail, você vai usar a inteligência artificial para escrever aquele e-mail. Sim. Né? E você vai querer performar ali. Sim. Né? Você vai querer performar. Você vai, às vezes, se você estiver num trabalho, você vai escrever o e-mail e vai fazer até um marketing pessoal dentro daquele report que você está dando. Né? Sabe? Então, eu acho esquisito. É muito estranho. Porque isso, se você for pensar 15 anos atrás, isso não existia. Sim. Né? Assim, isso mudou muito. É. Né? É uma mudança assim, de paradigma. Sim. Né? E é engraçado porque eu vejo que essas AIs que a gente está usando hoje, elas vão ser implementadas em formas de vigilância, principalmente em trabalho. Né? Eu fico imaginando que daqui a pouco você vai ter um trabalho que tudo que você faz naquela tela, a AI está olhando. Sim. Né? E pontuando. Os e-mails que você está enviando, né? O que você faz. Se você entrou no LinkedIn, meu irmão, eles vão perguntar, AI vai perguntar, não está feliz? O que está acontecendo? Sim. Né? Saiu, foi pro banheiro, tá muito tempo no banheiro, tá triste, não quer, sabe, tá infeliz no trabalho? Ou tipo, imagina se às vezes o cara conecta com celular, com relógio, aí o teu coração bate um pouco a mais, aí o cara já a AI já faz uma interpretação do que está acontecendo. Eu acho que assim, a gente está indo para um grau de vigilância com AI, porque a gente está, aos poucos, habilitando elas dentro do computador. Exato. Né? Você vê o Anthropic aí com o novo Claude, que é maravilhoso. Sim. Você tem um ganho também, né? Não dá para falar do negativo. Qual é o ganho? Eu cheguei há pouco tempo, fui lá, tava minha pasta de download. Surreal. Uma zona. Aí eu cheguei lá no Claude, selecionei a pasta do download e falei assim, organiza isso. Ele vai lá e organiza. E é lindo, porque eu nunca teria o saco de fazer isso. Ele foi lá e fez, organizou lá, botou tudo em JPEG, botou tudo organizado de uma forma assim, sabe? Você tem um ganho de produtividade gigante. Mas qual é o custo que você está tendo? Sim. O custo é vigilância. Sim. E aí que ela... O custo é vigilância. E eles vão pegar o que você está fazendo ali. Exatamente. Porque, assim, hoje em dia não tem ads ainda dentro. Mas você pode ter certeza, algum momento vai entrar. Vai, com toda certeza. Vai entrar ads no GPT. Talvez o Claude, eu não sei, porque eles se colocam como uma empresa muito... Eles têm uma premissa muito de ética. Né? Mas assim... mas daqui a pouco a Microsoft está embarcando isso no Gemini, enfim... Exatamente, porque o Google, daqui a pouco você está lá, daqui a pouco vai aparecer ali dentro do contexto do chat. No Copilot, desculpa. Você vai... Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que eu fico pensando é que a interface das AIs, elas são as interfaces que você vai usar para acessar o mundo. Sim. Né? Você não vai usar mais o Google. Sim. Você não vai entrar lá no Google para procurar as coisas, você vai usar a AI, porque a AI ela vai e ela vai fazer isso de uma forma de narrativa, né? É uma questão de tempo. Daqui a pouco você procurar pedir uma informação e vai aparecer um negócio assim, isso aqui é um ad dentro da resposta. E assim, monitorando coisas que hoje não estão sendo monitoradas. Assim. É o que você falou, você levantou para ir no banheiro, você entrou no LinkedIn, será que é o momento talvez de você ter uma consultoria para
se ingressar novamente no mercado de trabalho? E aí você vai lá e tem um infoproduto, alguém te ofertando um infoproduto disso? Não, e eu acho que assim, e vai ser muito engraçado, porque eu já consigo imaginar que vai ter todo um branding, uma mensagem de tipo assim, que a transparência é a coisa mais importante, sabe? Os dados, a transparência, você descobre você pela transparência. Então, assim, você entrou na empresa, meu irmão, pode ter certeza, tudo será transparente. Tudo que você vai fazer. Acho que sim. Tudo que você fizer ali vai ser gravado e metrificado. E aí o que acontece? Aquela pessoa, ela já sabe isso. Então ela vai moldar o comportamento dela por causa disso. Sim. Óbvio. Sim. Óbvio. E ela vai cada vez mais se deformar. Ela vai se dar. Eu acho que assim, eu não lembro agora quem falava que hoje a gente vive a sociedade mais mentirosa do mundo. Eu acho que é um pouco isso. A gente vai cada vez estar mentindo mais. E aí ela vai ampliar isso. Eu acho que sim. Eu acho que por isso que a gente precisa de inteligências assim, talvez que vão pro caminho da Mia, assim. Eu também acho. Eu também acho. Falando de Mia, uma curiosidade que eu tenho para lidar com a minha ansiedade. Quando que a gente pode esperar, mais ou menos, que a Mia deve estar por aí? Como é que tá esse projeto? Pois é difícil, porque a gente tá... Assim, a gente já tem testes com 15 pessoas testando. Mas eu ainda não estou feliz com algumas respostas da AI, a forma como ela interage com as pessoas. Uhum. Né? Então, eu estou ainda testando modelos diferentes tentando... Porque, assim, hoje em dia existem múltiplos modelos de APIs que podem ser usadas. Sim. Cada uma delas tem benefícios e riscos sabe, umas são mais rápidas, umas são mais lentas, umas raciocinam demais, umas são mais robóticas, umas são mais humanas e você tem que testar. Sim. E a gente está nesse momento de teste. Mas você acha que, por exemplo, teremos a Mia em 2026 ainda? Tem. Boa. Acho. Então já tô feliz já. Não, já. Eu imagino, assim, eu gostaria que a gente tivesse, assim, pelo menos antes de julho. Sim. Eu gostaria muito. Mas, assim, o importante é que já está em teste. Sim. Né? A gente primeiro estava testando com 15, aí o meu objetivo é depois ampliar para um beta teste. Né? Para um beta teste, para um grupo maior, principalmente aquelas pessoas que colocaram o e-mail delas no nosso site. E aí eu vou enviar para essas pessoas, porque são pessoas que querem, estão interessadas. Sim. E aí vamos ver, porque a gente acaba descobrindo muita coisa. Sim. Quando você vai testar. Total. Imagina, assim, é uma tecnologia ainda emergente, né? Um bebezinho, né? É um bebezinho. Então você vê, assim, às vezes a pessoa faz perguntas ou ações com a AI que eu nunca imaginei que a pessoa ia fazer. Sim. Então, e você tem que lidar com pessoas que são, às vezes, muito diferentes do que você. Pessoas. É isso. Pedro, aconteceu o que eu achei que ia acontecer. A gente, como todas as vezes que a gente se encontra, a conversa vai embora. Parece que ficou muito pouco. A gente está caminhando para o nosso final aqui. A gente muito legal assim saber do reino. Assim, eu particularmente convido todos para que conheçam, assim, trabalho de primeira. Eu acho que tem uma assinatura do que você falou aí, em boa parte do que eu vi lá, que é um design que comunica com simples, assim, não precisa de muita informação. Então, com poucos elementos, você consegue traduzir ali a essência, e isso para mim está bem presente no que eu vi lá. Então, e a Mia, assim, eu tô ansioso, estamos ansiosos, assim. Tem uma pergunta que a gente traz, assim, para o final, assim, para a gente conversar, para a gente
falar para os nossos espectadores, que provavelmente são líderes, empresários, executivos, que é assim, um livro, se você puder indicar um livro que para você foi importante na tua trajetória, nesse teu momento, para virar essa tua chave de propósito. Eu acho também. que tem um livro que é interessante de hoje em dia, que tem a ver um pouco com o que a gente estava falando, que chama A Sociedade do Cansaço. Que ela fala um pouco, é um filósofo coreano, que ele é um filósofo, mas ele entra dentro dessa área mais sociológica, e ele está junto reflete junto com o Bauman, que tem do Mundo Líquido, e ele é bem atual o que ele está falando. Então, se você quer entender um pouco o que a gente está vivendo hoje, Sim. E alguém que conseguiu articular bem isso, e até para onde a gente está indo, Sim. eu acho que é um livro pequenininho que vale a pena. Ótimo. Vale a pena. É isso, Pedro. Obrigado. Obrigado por ter aceitado. Cara, eu sabia que seria uma conversa maravilhosa. Também achei que ia ser maneiro. E a gente vai continuar falando sobre isso em diversas oportunidades. E é isso. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Eu espero que vocês tenham tido vários insights. E espero também que você esteja tão ansioso quanto eu para ver a Mia aí entrando em produção, para todo mundo desacelerar um pouco.